Em uma pequena aldeia de Israel, uma mulher enfrentava a mais sombria de suas provações. Viúva e desamparada, ela se via encurralada entre a dor da perda e a ameaça de perder ainda mais. Seus credores, impiedosos, exigiam o pagamento de dívidas que ela não conseguia saldar. O desespero a dominava, pois a única alternativa que lhe restava era ver seus filhos serem levados como escravos. Uma punição cruel pela incapacidade de honrar seus compromissos financeiros. Em meio à angústia, ela decidiu buscar ajuda, dirigindo-se ao profeta Eliseu, um homem conhecido por suas conexões divinas e milagres. Ao chegar diante de Eliseu, a mulher estava tomada pela aflição. Suas palavras transbordavam a dor de uma mãe desesperada, que se sentia impotente diante da situação. Ela não tinha muito a oferecer, apenas uma pequena quantidade de azeite, um símbolo de sua miséria e ao mesmo tempo de sua esperança. O profeta a ouviu atentamente e, em vez de oferecer uma solução imediata, fez uma pergunta simples, mas profunda. O que você tem em casa? Essa indagação a fez refletir sobre o que ainda restava em sua vida, um pequeno fio de esperança que ela quase não percebia. Eliseu então instruiu-a a buscar vasilhas emprestadas de seus vizinhos, orientando-a a enchê-las com o azeite que possuía. Para muitos, essa tarefa poderia parecer absurda, mas para a viúva, era uma oportunidade de agarrar a esperança que ainda restava. Com o coração pesado, mas determinado, ela saiu pela aldeia, batendo de porta em porta, pedindo vasilhas vazias. A incredulidade de alguns e a generosidade de outros se misturavam. Mas ela persistia, visualizando um futuro onde seus filhos estariam a salvo. A cena estava armada para um milagre. Ao voltar para casa, a mulher fechou a porta, rodeada pelas vasilhas que coletara, e começou a despejar o pouco azeite que ainda tinha. O que aconteceu em seguida desafiou a lógica e a razão. O azeite se multiplicava de forma extraordinária, enchendo cada vasilha que ela colocava ao seu lado. O ato de fé e obediência da viúva se tornava o catalisador de uma transformação divina. A cada vasilha cheia, seu desespero se transformava em alegria e esperança. Enquanto a realidade de dias melhores começava a tomar forma, essa história ressoa profundamente, pois revela como, mesmo nas circunstâncias mais desoladoras, a fé pode abrir portas para milagres. A viúva, inicialmente consumida pelo medo e pela incerteza, começou uma jornada que a levaria a perceber que, com Deus, até o mais insignificante dos recursos pode se transformar em abundância. O que estava em jogo não era apenas a liberdade de seus filhos, mas a restauração de sua vida e a reafirmação de sua fé. Esse momento se tornaria um testemunho de que, quando tudo parece perdido, um ato de fé pode desencadear um milagre que mudará o curso da vida. Na aldeia de Israel, as manhãs começavam com o canto dos pássaros e o aroma do pão fresco. Mas para a viúva, cada dia era um lembrete doloroso da perda de seu marido e do peso das dívidas. Ela se levantava antes do sol, preparando-se para um dia que parecia interminável, repleto de preocupação e desespero. Enquanto seus filhos ainda dormiam, ela olhava pela janela, pensando na vida que tinha antes da tragédia. Como cheguei a este ponto? Refletia, a angústia pulsando em seu coração. Seus filhos, meninos ainda jovens, eram a luz de sua vida e a razão pela qual ela lutava. Quando acordavam e corriam para ela com sorrisos inocentes, a viúva tentava esconder a tristeza em seu olhar. Mas era uma batalha difícil. Mamãe, o que vamos fazer hoje? Perguntavam eles, ansiosos pela rotina simples de ajudar a mãe nas tarefas diárias. Vamos cuidar da casa e preparar o almoço, meus amores, respondia. Embora soubesse que sua mente estava longe, preocupada com credores que batiam à porta e com a possibilidade de perder seus filhos. Naquele dia em particular, enquanto a luz do sol filtrava-se através das janelas, a mulher decidiu que não poderia mais suportar o fardo sozinha. Eu preciso de ajuda, pensou. E a imagem do profeta Eliseu a invadiu. Ele era conhecido por suas habilidades extraordinárias, e ela se lembrou das histórias que ouvira sobre seus milagres. Talvez ele possa me ajudar, musitou para si mesma, uma faísca de esperança acendendo-se em seu coração. Com determinação, pegou seus filhos pela mão e caminhou até a casa de Eliseu. O caminho até lá parecia mais longo do que o habitual, cada passo pesado com a incerteza. Ao chegar, ela hesitou por um momento na porta, o medo quase a paralisando. O que diria? Como explicaria sua situação sem desmoronar? Mas a voz de seus filhos, perguntando o que estava acontecendo, a fez entrar. Profeta Eliseu exclamou, a voz trêmula, venho até você em busca de socorro. Meu marido, que era um homem temente a Deus, faleceu. E agora meus credores querem levar meus filhos como escravos. Estou desesperada. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, e ela não pôde evitar o desespero que transparecia em sua voz. Eliseu a olhou com compaixão.
O que você tem em casa? Questionou, curioso, mas ao mesmo tempo, buscando despertar a fé que ainda habitava dentro dela. Nada, exceto um pouco de azeite, respondeu ela, a frustração começando a tomar conta. O que isso pode fazer? Vá e peça vasilhas emprestadas aos seus vizinhos. Não poucas, mas muitas, instruiu Eliseu, sua voz firme e encorajadora. A mulher olhou para ele, confusa, mas algo a impulsionou a seguir suas palavras. Se é isso que você recomenda, farei, disse, sua voz revelando um misto de dúvida e determinação. Enquanto caminhava de volta para casa, as palavras de Eliseu ecoavam em sua mente. O que eu tenho em casa? A pergunta ressoava em sua cabeça, e ela começou a se perguntar se, de fato, havia algo mais além do azeite. Talvez haja algo mais que eu não estou vendo, refletiu, sua determinação crescendo a cada passo. Os vizinhos, ao receberem seu pedido por vasilhas, variavam em suas reações. Alguns a olhavam com desdém, como se fossem incapazes de entender sua situação. Por que você precisa de tantas vasilhas, mulher? Perguntou um homem, arqueando a sobrancelha. Ela respondeu com sinceridade. Estou tentando salvar meus filhos. Por favor, me ajude. A generosidade de outros vizinhos se destacou em meio à incredulidade. Leve quantas precisar, disse uma mulher, colocando várias vasilhas nas mãos da viúva. Cada gesto de bondade era um pequeno alívio em seu coração angustiado. Uma prova de que a esperança ainda existia na aldeia. Ao voltar para casa, a mulher sentia-se esgotada, mas ao mesmo tempo, uma nova sensação de propósito a envolvia. Ela fechou a porta atrás de si, cercada pelas vasilhas vazias. Se o azeite se multiplicar, talvez eu consiga salvar meus filhos, pensou. A fé se acendendo como uma chama contra as trevas da incerteza. Cada vasilha representava uma chance, um ato de fé, que poderia mudar seu destino. Vou fazer isso, determinou-se, ao olhar para o pequeno jarro de azeite que tinha em mãos. O que estava por vir estava além de sua compreensão, mas o que ela sabia era que, pela primeira vez em muito tempo, a esperança começava a florescer em seu coração. Com as vasilhas dispostas ao seu redor, a viúva sentou-se no chão, o pequeno jarro de azeite nas mãos. A visão das vasilhas vazias a fez sentir um nó no estômago. E se nada acontecer, pensou, a dúvida e o medo ameaçando sufocar sua recém-descoberta esperança. O peso da responsabilidade sobre seus filhos parecia maior do que nunca. E a ideia de que falhar poderia significar a separação deles a atormentava. Lentamente, ela começou a despejar o azeite. O líquido escorreu do jarro e, para seu espanto, encheu a primeira vasilha rapidamente. Talvez eu esteja sonhando, murmurou, a incredulidade tomando conta dela. Com um coração acelerado, ela continuou a despejar e, para sua surpresa, a vasilha encheu-se até a borda. Isso não pode ser real, pensou, a tensão acumulando-se em seu peito. O pequeno jarro parecia não esvaziar-se, mas a alegria logo deu lugar à preocupação. E se acabar? E se não houver azeite suficiente para todas as vasilhas? A pressão da situação começou a pesar sobre ela, e sua mente se encheu de imagens de seus filhos sendo levados por homens estranhos. A dor de perdê-los se tornando quase insuportável. A cada vasilha que enchia, seu coração alternava entre esperança e desespero. Enquanto isso, seus filhos assistiam em silêncio, seus olhares fixos na cena. O menor deles, com apenas 5 anos, não entendia a gravidade da situação, mas podia sentir a tensão no ar. Mamãe, o que estamos fazendo? Perguntou ele, a inocência em sua voz quebrando o silêncio pesado. Ela olhou para eles, a dor refletida em seus olhos, e soube que precisava ser forte. Estamos fazendo algo muito importante, meus amores. Vamos conseguir, respondeu, embora sua voz tremesse. A cada nova vasilha que se enchia, a pressão aumentava, como se o destino de sua família estivesse atrelado à quantidade de azeite que poderia gerar. Como posso ter certeza de que isso é suficiente? A dúvida se tornava uma sombra em sua mente. Se tudo isso falhar, serei a responsável pela dor deles. O peso da culpa ameaçava desmoroná-la, e a ideia de que seus filhos poderiam ser tirados dela a deixava em pânico. Finalmente, ela se viu diante da última vasilha. E o jarro ainda continha um pouco de azeite. Por favor, que isso seja suficiente, suplicou em seu coração, com a esperança fervendo em seu peito. Com um movimento hesitante, ela despejou o restante do azeite. Para seu alívio e espanto, a vasilha encheu-se até a borda, e um grito de alegria escapuliu de seus lábios. Conseguimos, temos azeite suficiente. Mas, naquele momento de euforia, a realidade a atingiu. E agora, pensou, o que farei com tudo isso? A ideia de vender o azeite para pagar as dívidas era um caminho incerto, e a preocupação de que os credores não aceitassem a oferta consumia. E se não for o suficiente?
E se não conseguirmos salvar meus filhos, o medo de perder tudo novamente a deixava inquieta. As paredes da casa pareciam se aproximar, a pressão do mundo exterior aumentando. Ela sabia que precisava agir rapidamente, mas a incerteza sobre como os vizinhos reagiriam a seu pedido de ajuda a deixava nervosa. E se eles não acreditarem em mim? E se não quiserem me ajudar? O dilema interno a consumia, e ela se viu em um ciclo de dúvidas e medos. Enquanto a noite caía, a viúva olhou para os filhos dormindo, seus rostos serenos contrastando com a tempestade que fervilhava em seu coração. Mesmo que isso significasse esconder sua própria angústia. Mas a luta interna era feroz. Estou fazendo o suficiente? Estou sendo uma boa mãe? E se eu falhar, a tensão crescera a um ponto insustentável. E ela sabia que, ao amanhecer, teria que enfrentar o mundo novamente. A esperança e o medo dançavam dentro dela, e a linha entre os dois começava a se desfazer. O que estava por vir era incerto, mas ela sabia que precisava encontrar coragem para enfrentar os desafios que se aproximavam. Por eles, pensou, a determinação crescendo lentamente, farei o que for preciso. Enquanto a escuridão da noite envolvia a casa, a viúva sentou em um canto, a respiração pesada e o coração acelerado. O pequeno jarro de azeite, agora vazio, parecia um símbolo de sua luta. Como cheguei a este ponto, pensou, lembrando-se da vida que levava antes da tragédia. A perda do marido, as dívidas que pareciam se acumular a cada dia, e o medo constante de perder seus filhos. Agora, com vasilhas cheias de azeite ao seu redor, a responsabilidade parecia ainda maior. Emsu, Intamo. Uma batalha se desenrolava. O desejo de proteger seus filhos, contra a dura realidade que os cercava e a necessidade de agir para garantir um futuro melhor. A solidão pesava sobre ela como uma tempestade prestes a se abater. O que fazer agora? Vender o azeite poderia ser uma solução, mas a ideia de enfrentar os vizinhos a deixava paralisada. E se eles não acreditarem em mim? A dúvida ecoava em sua mente. Amanhã, ela teria que se levantar e ir ao mercado. Mas o que diria? Como explicaria que o azeite milagrosamente havia se multiplicado? A vergonha de sua situação era como um manto pesado. E se eles apenas rirem de mim? E se eu for rejeitada? Pensou. Um frio na barriga a fazendo hesitar. O medo de falhar era quase palpável. O pequeno corpo de seu filho mais velho se contorceu sob a coberta, fazendo-a olhar para ele. O que eu faria sem vocês? Sussurrou, a voz embargada. Sua determinação se misturava com a dor, e uma nova sensação começou a surgir. A coragem. Preciso tentar. Não posso deixar que o medo me paralise, decidiu, enquanto a luz da lua filtrava-se pelas janelas, iluminando as vasilhas cheias que pareciam brilhar como estrelas. Naquela noite, a viúva fez uma promessa silenciosa. Por vocês, eu enfrentarei qualquer coisa. O pensamento a encheu de um novo vigor, e a ideia de que poderia lutar por um futuro melhor começou a aquecer seu coração. A pressão da dúvida ainda existia, mas agora havia também um fio de esperança que a fazia sentir-se viva novamente. Se Deus está comigo, não posso falhar. Lembrou-se das palavras de conforto que sempre ouvira. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Salmos 27. Enquanto a noite avançava, a viúva decidiu que, ao amanhecer, tomaria as rédeas do seu destino. Não permitiria que o medo a dominasse. Não mais. Com cada respiração, ela se preparava para o desafio que estava por vir. Eu sou a mãe deles, e isso é o que importa. Tenho que ser forte, pensou, a determinação crescendo como um fogo dentro dela. Na manhã seguinte, ao despertar, a luz do sol filtrava-se pela janela, trazendo um novo dia e novas possibilidades. A viúva se levantou, a mente ainda agitada, mas agora havia uma clareza em seu propósito. Hoje, eu vou vender o azeite. Hoje, vou mostrar a eles que sou capaz. Os filhos ainda dormiam, e ela os observou por um momento, o amor inundando seu coração. Farei isso por vocês, prometeu, um novo brilho em seus olhos. Enquanto se preparava para sair, a ansiedade ainda a acompanhava, mas agora era acompanhada por uma determinação renovada. Não posso permitir que o medo me controle. Estou fazendo isso por eles. Enquanto caminhava em direção ao mercado, as ruas pareciam mais largas, e o ar estava carregado de uma nova energia. A cada passo, ela sentia o peso da responsabilidade, mas também a força da esperança. Era hora de enfrentar o mundo e lutar pelo futuro que tanto desejava para seus filhos. Eu não estou sozinha, sussurrou para si mesma. E hoje, farei o que for preciso. O dia ainda estava em suas primeiras horas, mas a viúva sabia que o clímax de sua luta estava se aproximando. Com o coração pulsando de expectativa,
ela se preparava para tomar decisões que poderiam mudar o rumo de suas vidas para sempre. Por eles, eu vou conseguir, repetia. Enquanto a cidade despertava ao seu redor, a batalha estava apenas começando. Enquanto a viúva caminhava em direção ao mercado, o calor do sol aumentava. Mas a frieza da dúvida ainda a acompanhava. As vozes do povo ecoavam ao seu redor, um misto de risos e conversas. E ela se sentia como um estranho em meio a tudo aquilo. Sua mente girava, repleta de perguntas que a atormentavam. E se ninguém quisesse comprar? E se eles a desprezassem? Mas ao mesmo tempo, a imagem de seus filhos adormecidos a impulsionava. Por eles, eu não posso desistir. Ao chegar ao mercado, o cheiro de frutas frescas, pães quentes e especiarias inundou suas narinas. Ela hesitou por um momento, observando os vendedores e as pessoas que passavam apressadas. O coração batia forte e as mãos tremiam ao segurarem as vasilhas de azeite. É agora ou nunca, pensou, inspirando fundo e tomando coragem. Com um passo decidido, ela se aproximou de uma barraca de vendas. O vendedor, um homem corpulento de rosto amigável, olhou para ela com curiosidade. "O que você tem aí, senhora?" ele perguntou, um sorriso nos lábios. "Eu tenho azeite", respondeu a viúva, a voz quase falhando. "Um azeite especial. Eu gostaria de vender." O olhar do vendedor se iluminou, mas logo se apagou com um ar de descrença. "Azeite especial. O que você quer dizer com isso? Todo mundo vende azeite aqui." A viúva sentiu um frio na barriga. "Eu sei que parece loucura, mas..." Ele se multiplicou. Eu não tenho muito, mas é o que tenho para oferecer. "Por favor, dê-me uma chance." Sussurros se espalharam, e a viúva pôde ouvir risadas contidas. "Ela está dizendo que o azeite se multiplicou? Isso é um conto de fadas." Um homem mais à frente zombou, e o riso ecoou ao redor. A vergonha a envolveu como um manto pesado, mas, lembrando-se de seus filhos, ela se esforçou para manter a cabeça erguida. "Por favor, só preciso de uma chance", insistiu, a voz firme agora. "Se você não acreditar em mim, então ao menos, experimente." E com isso, ela pegou uma pequena vasilha e despejou um pouco do azeite em um recipiente próximo. O brilho dourado refletia a luz do sol, e a multidão silenciou por um momento. Intrigada, o vendedor olhou para o azeite e depois para ela, a incredulidade estampada em seu rosto. "Se isso for verdade, você terá meu respeito", ele disse. E a multidão começou a murmurar, a expectativa crescendo. Um outro homem da multidão, mais velho e com uma expressão sábia, se aproximou. "Eu conheço essa mulher. Vi o que aconteceu com sua família. Se ela diz a verdade, então devemos apoiá-la." E para a surpresa da viúva, outros começaram a se manifestar, apoiando-a e encorajando-a a continuar. A tensão no ar se dissipou lentamente, e a viúva sentiu que estava, finalmente, sendo vista. "Eu não tenho muito, mas sou mãe, e tudo o que faço é por meus filhos. Se você me ajudar, prometo que não me esquecerei de ninguém que me apoiar." Com essas palavras, a multidão se agitou. Algumas pessoas começaram a se aproximar, pegando as vasilhas e fazendo perguntas. "Quanto você vende?" "Posso levar uma garrafa." A venda começou a acontecer, e a viúva viu o azeite sendo apreciado e elogiado. A vergonha que a dominava foi substituída por um sentimento de realização. Ela estava enfrentando o medo, e seu coração pulsava com uma nova esperança. A cada venda, ela pensava em seus filhos, em como poderia dar-lhes um futuro melhor. Mas, mesmo com o sucesso inicial, ela sabia que o desafio não havia terminado. A luta pela sobrevivência ainda era real, e as dívidas continuavam a pesar. Contudo, naquele momento, a viúva sentia mais e forte, mais capaz de enfrentar o que viesse. "Eu sou a mãe deles", repetia para si mesma, enquanto a multidão se dispersava, e as primeiras vendas se concretizavam. "E por eles, eu vou continuar lutando." A cada venda que realizava, a viúva sentia um peso se dissipar de seus ombros. As palavras de apoio daquelas pessoas, que antes eram apenas rostos desconhecidos, agora eram um bálsamo para sua alma. Ela observava com um misto de gratidão e incredulidade, enquanto o vendedor que inicialmente a desprezara agora oferecia seu espaço e recomendava seu azeite a todos que passavam. As risadas que antes a feriram transformaram-se em aplausos, e a dúvida que a acompanhava estava se desfazendo como névoa ao sol. "Olhem, a viúva está vendendo azeite de verdade", exclamou uma mulher da multidão, e as palavras se espalharam como fogo em palha seca. O burburinho aumentou, e logo, uma fila se formou à frente dela. Ela sorriu, um sorriso genuíno, que não sentia desde a morte de seu marido. No fundo, sua mente ainda girava, mas agora era uma dança de esperanças renovadas. Enquanto ela atendia aos clientes, refletia sobre o que havia acontecido. "Eu nunca pensei que conseguiria", pensou, lembrando-se de todos os momentos de desespero e solidão.
que havia enfrentado. Mas, por eles, eu fui capaz de enfrentar o que parecia impossível. A cada garrafa que entregava, ela se lembrava de suas crianças e do futuro que desejava para elas. Eu sou a mãe delas, e por elas, vou lutar até o fim. A mudança era visível não apenas em seu semblante, mas também nas reações dos que a cercavam. As pessoas começaram a se reunir mais à sua volta, compartilhando histórias de outras viúvas, de outros enfrentamentos e lutas. Um homem idoso, que antes havia zombado dela, agora se aproximou com um brilho de respeito nos olhos. Você nos mostrou que a fé e a coragem podem mudar tudo. Não podemos subestimar o poder de um coração decidido. Naquele momento, a viúva não era mais uma estranha, mas parte de uma comunidade. Ela percebeu que as dificuldades que enfrentava eram compartilhadas e que a solidariedade poderia ser uma resposta poderosa para a dor. O mercado, antes um lugar de solidão, agora pulsava com uma nova energia, uma energia de esperança coletiva. Mesmo com o sucesso, a viúva sabia que o caminho ainda era longo. As dívidas não haviam desaparecido, e a sombra da incerteza ainda pairava. Mas ao olhar para as faces que a rodeavam, viu que tinha algo mais agora. Apoio. Ela poderia contar com aqueles que a incentivavam, e isso a encorajava a continuar. Estou apenas começando, pensou, um novo fogo aceso dentro dela. O narrador observava a cena com um olhar atento. A transformação da viúva era palpável. A dor que antes a aprisionava parecia agora um passado distante. As pessoas a cercavam, e o mercado estava repleto de vida, mais vivo do que nunca. Os ecos de risos e conversas misturavam-se com a sensação de um novo começo. Ela não é mais apenas uma viúva, refletiu o narrador. Ela é um símbolo de resiliência, de esperança e de determinação. E, mais importante, ela é uma mãe que não desistirá. A viúva sorriu enquanto entregava mais uma garrafa, seus olhos brilhando com a certeza de que, independentemente do que o futuro reservasse, ela tinha encontrado seu lugar e a força para continuar lutando. A viúva continuou a vender seu azeite, e com cada garrafa que entregava, sentia a força de Deus agindo em sua vida. A comunidade que antes a olhava com desprezo, agora se unia ao seu redor. E ela percebeu que, ao compartilhar sua história, estava não apenas transformando seu próprio destino, mas também inspirando outros a buscar fé e esperança em meio às dificuldades. Com o tempo, o azeite que parecia escasso se tornou abundante, e ela conseguiu não só saldar suas dívidas, mas também prover para seus filhos, garantindo um futuro digno para eles. Em um momento de gratidão, ela se lembrou das palavras de 2 Coríntios 9:8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Essa certeza de que Deus estava ao seu lado a encorajava a continuar. Mesmo quando os desafios pareciam grandes, o narrador observava a transformação da viúva com um olhar de admiração. O que começou como um ato de desespero, uma simples venda de azeite, tornou-se um testemunho da providência divina. A viúva havia aprendido que a fé, mesmo nas horas mais sombrias, pode trazer luz e esperança. Sua perseverança não apenas a salvou, mas também a conectou a uma comunidade que agora vibrava com a mesma esperança. A viúva refletiu sobre os eventos que a trouxeram até ali. Ela pensou sobre como suas lágrimas, antes de solidão, agora eram de alegria. Eu aprendi que, mesmo quando tudo parece perdido, é possível recomeçar, ponderou. Deus não nos abandona. Ele se preocupa com cada detalhe de nossas vidas. Essa lealdade divina se manifestou em cada sorriso que recebeu, em cada palavra de apoio que a encorajou a lutar. O narrador concluiu que a história da viúva não era apenas um relato de superação pessoal, mas um lembrete da misericórdia e da justiça de Deus. Ele não só atendeu suas necessidades, mas também lhe deu uma nova identidade, uma nova família na comunidade que a acolheu. A moral desta história ecoou em todos que a ouviram. Mesmo nas situações mais desesperadoras, a fé e a solidariedade podem produzir frutos que superam as expectativas. A viúva, agora não apenas uma mãe, mas um símbolo de esperança, provou que a coragem e a determinação, quando aliadas à fé, podem transformar vidas e trazer restauração. Eu olhei para minha vida e percebi que a jornada que percorri não foi apenas sobre a luta pela sobrevivência, mas uma profunda lição de fé e entrega. Em meio à dor e ao desespero, foi a minha disposição de confiar em Deus que trouxe transformação. Cada garrafa de azeite que vendi não representava apenas um sustento financeiro, mas uma manifestação do cuidado divino que, mesmo em momentos de escassez, se revelava em abundância. Aprendi que, quando entregamos nossos medos e inseguranças a Deus, Ele nos dá a força para recomeçar. A história da viúva me ensinou que a fé não é a ausência de dúvida, mas a decisão de acreditar,
mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Cada sorriso que recebi da comunidade, cada gesto de solidariedade, foram lembranças de que não estamos sozinhos em nossas lutas. O amor e a compaixão que se manifestaram me mostraram que nossa vulnerabilidade pode se transformar em conexão e apoio mútuo. O narrador, ao observar essa transformação, conclui que a verdadeira força vem da união entre fé e ação. A moral que emerge dessa narrativa é poderosa. Não importa quão difícil a situação possa parecer, sempre há esperança. A obediência ao chamado de Deus e a disposição de compartilhar nossas experiências podem abrir portas não apenas para a nossa restauração, mas também para a cura de outros. O testemunho da viúva ressoa em nossos dias, lembrando-nos de que a fé é um caminho que leva à abundância e que, ao nos apoiarmos uns aos outros, podemos superar qualquer desafio. Que possamos buscar a Deus em oração, acreditando que Ele está presente em cada detalhe de nossas vidas. E que, ao partilharmos nossas histórias, possamos ser faróis de luz para aqueles ao nosso redor, inspirando fé e esperança em meio à escuridão. Essa é a essência da vida em comunidade e da caminhada com Deus. A certeza de que, juntos, temos o poder de transformar não apenas nossas vidas, mas o mundo ao nosso redor.